Olá, minha amiga reparadora. Olá, meu amigo reparador, tudo bem? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. E hoje, no segundo episódio do podcast Pérolas Legais, eu quero conversar com vocês sobre a possibilidade ou não da oficina cobrar pelo diagnóstico. E aí? Esse é um assunto bem polêmico no nosso setor da reparação automotiva. Sempre fica ali uma dúvida se eu posso fazer e como que eu devo fazer isso, né? É até surpreendente pensar que o reparador pode imaginar que ele deve trabalhar de graça. Mas em muitos lugares, essa não cobrança faz parte ainda da cultura daquela região. Bom, ao realizar um diagnóstico para posterior orçamento, a empresa reparadora, ela gasta a mão de obra dos seus funcionários, o seu espaço dentro da oficina, as suas ferramentas e os seus equipamentos, que são caros, né? Então, imagina, após fazer tudo isso, feito o diagnóstico especializado, entregue o diagnóstico e o orçamento para o cliente, sabendo tudo, né? Já ali o cliente sabendo tudo o que precisa ser feito em seu veículo, quais as peças que devem ser trocadas, o que ele faz? Ele compra essas peças pela internet ou no balcão de uma autopeça e leva para aquela oficina de fundo de quintal, ali do cunhado dele, que não possui os equipamentos necessários para realizar o diagnóstico que a sua oficina fez, mas cobra baratinho. Bom, deixando a brincadeira de lado, esse tipo de hábito, de cultura, precisa mudar no nosso setor. Quando nós vamos a um médico, por exemplo, a gente vai fazer uma consulta com um médico, ela é paga? Ou você só paga se você estiver muito mal de saúde ou se você aprovar a cirurgia que precisa ser feita? Comigo mesma, né? Quando nós vamos a um advogado, a mesma coisa com um advogado. O meu cliente, ele agenda comigo uma consulta, ele expõe o seu problema, eu faço o diagnóstico para o problema dele, porque eu sou especialista. Claro que esse meu trabalho deve ser remunerado, gente. Bom, o diagnóstico ou orçamento é trabalho e dá trabalho fazer. Vocês, reparadores, são os especialistas. Vocês possuem o conhecimento, possuem o espaço, possuem as ferramentas, os equipamentos necessários para a realização desse trabalho. Mas para resguardar a empresa reparadora, é importante, para cobrar esse diagnóstico, que sejam tomadas algumas precauções. A primeira diz respeito à informação. Como nós já tivemos a oportunidade de ver anteriormente em outros vídeos que a gente conversou, informação é a palavra-chave das relações de consumo, que são justamente aquelas relações que nós temos com os nossos clientes, aquilo que a gente faz no dia a dia da oficina. E por ser uma relação de consumo, né, por ser uma relação de consumo, ela é regulamentada por uma lei conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Essa lei, por essa lei, o fornecedor, que somos nós, deve informar ao consumidor, que é o seu cliente, tudo, absolutamente tudo sobre os serviços e os produtos que está vendendo para esses clientes e de que forma está vendendo, esses produtos e serviços. Então, nesse caso do diagnóstico em específico, é importante que fique afixado na parede, em um quadro de aviso, ali na recepção da oficina, que a empresa cobra por diagnósticos ou por orçamentos. Em determinados casos, mais complexos e demorados, inclusive, é necessário que se apresente um orçamento referente ao diagnóstico que será realizado, porque existem alguns veículos, e alguns problemas em determinados veículos que, para a realização de um diagnóstico completo ali, são necessárias horas de trabalho, e vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, nós temos ali os avisos afixados na parede. Ótimo, perfeito, mas isso deve ser reforçado se for o caso, ou por e-mail, com a resposta do cliente também por e-mail, ou colhida a assinatura do cliente antes de ser realizado o diagnóstico em um documento, dizendo que o consumidor, que aquele cliente está ciente e concorda com a cobrança do diagnóstico. E claro,
passado o valor desse diagnóstico para ele, porque o cliente ele tem que saber o valor do serviço que está contratando. Feito isso, gente, ele contratou um serviço como qualquer outro serviço. Claro que podemos explicar para o cliente que caso ele venha a realizar aquele trabalho orçado, né, que nós passamos o diagnóstico e o orçamento para ele, se ele vier a realizar na nossa oficina, o valor do diagnóstico pode ser, por exemplo, descontado do valor total ali do serviço. O que nós precisamos é realizar uma mudança na cultura do nosso setor automotivo. Então, se o cliente não concordar em pagar pelo diagnóstico, é porque provavelmente ele não quer e ele não vai fazer o serviço na sua empresa reparadora, na sua oficina. Então, o diagnóstico ele não deve ser feito, porque senão você estará trabalhando de graça, perdendo tempo que poderia e deveria estar sendo dedicado a uma atividade ou a algum serviço rentável que vai render dinheiro para a sua oficina. Se o cliente concordar, e quando eu falo em concordar, é concordar por escrito com o valor a ser pago pelo diagnóstico e não pagar, poderá inclusive ser cobrado judicialmente. Só que esse concordar por escrito, gente, pode ser uma observação no orçamento, por exemplo. Nenhum documento muito elaborado, uma coisa simples que ele concorda em pagar pelo diagnóstico caso não realize o serviço na oficina. Bom, mas a gente sabe, né? É um sentimento que a gente tem, que quando alguma coisa não está certa, toca ali aquele sininho, quando alguma coisa não está certa naquele nosso relacionamento com aquele cliente em específico. Nesses casos em que a gente percebe que aquele cliente não quer fazer o serviço conosco, que só o que ele quer é saber qual é o problema no carro dele para levar ali no cunhado, nesses casos, gente, minha sugestão é cobrar antecipadamente, se possível, né, pelo diagnóstico. Então a empresa reparadora, ela pode e deve sim cobrar pelo diagnóstico, mas para isso deve informar ao cliente antecipadamente. Gostou do vídeo? Foi útil? Compartilhe, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais para se manter sempre atualizado sobre a gestão jurídica da sua oficina. Abraço!